E aí, mais análise de hoje? Hoje vamos falar sobre POR de 11, um fundo que eu já nem me lembro quem que pediu, mas vamos dar uma olhadinha em como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de dezembro dele, vamos falar um pouco dos números gerais, né? O PVP dele hoje, aqui no Status Invest, tá em 0,76, então tá bem descontado, assim como os fundos Medium Risk e High Yield também, e isso vai dar pra ele um dividend yield de mais ou menos 15%, tá? A gente já comenta um pouco mais sobre essa questão do dividend yield, mas o dividend yield bem alto, até por ele ser Medium Risk, né? Como ele tem um pouquinho de High Yield também, acho que poderia pagar mais, a gente já comenta um pouco mais sobre isso, tá? E aí, a duration dele, tá? A duration dele é de 3 anos. E aí sempre tem alguém que me pergunta, que fica perdido aí, que não sabe o que é duration, então vamos lá. Já joga no Google aí. Se você não sabe o que é duration até hoje, joga no Google duration. É a medida que indica o tempo médio para recuperar o dinheiro principal de volta. Então vamos supor, eu botei 100 reais num CRI, quanto tempo vai demorar para eu recuperar esses 100 reais desse CRI, né? Desse CRA, desse CRI, enfim, dessa renda fixa. E aí, nesse caso, o tempo médio aqui é de 3 anos. E aí, normalmente, quando a gente tá falando de um tempo médio de 3 anos, a gente tá falando de um vencimento de 4 a 5 anos, tá? E aí, por que você só vai receber o seu valor principal ali, vai recuperar o seu valor principal mais pro final, né? Poxa, se você não vai ser nem no meio, vai ser depois do meio, né? Porque 3 anos para um vencimento de 4, 5 anos, você tá falando que passou, a maior parte do tempo passou e você ainda não conseguiu recuperar o seu dinheiro principal de volta. Por quê? Porque a gente entende que no final no final ali desse período, ou seja, perto do vencimento, que vai ser pago e devolvido a maior parte do dinheiro, tá? Então, quando a gente tá falando que o CRI, ele tem um vencimento de 4 anos e uma duration de 3, a maior parte do dinheiro vai ser paga no final. Então, como a maior parte do dinheiro vai ser paga no final, a duration, ela fica mais perto do vencimento do que do meio do vencimento, né? Então é interessante comentar sobre isso. Até interessante também, outro ponto é que, por isso que normalmente a gente sempre fica mais preocupado com as dívidas de curto prazo, não somente porque elas vão vencer, mas também porque como elas têm um vencimento rápido, significa que você vai ter que devolver o dinheiro mais rápido também. Então acaba que você tem mais problemas de fluxo de caixa quando a dívida tem um vencimento menor. Então quando a dívida está prestes a vencer ou tem um vencimento pequeno ou vai vencer em breve, a gente tem normalmente uma preocupação maior do que isso quando é uma dívida de longuíssimo prazo, como por exemplo é o TRXF. O TRXF hoje alavancado em 75%, o Gary 11 em mais de 100%, se você for contar o outro fundo lá, inclusive vou deixar o vídeo do Gary 11 aqui no card. Então, fundos que tem uma alavancagem muito grande, só que como a alavancagem deles, as alavancagens são de 15, 20 anos, aí, tá, fica tranquilo, relaxa. Mas quando é um CRI de menor tempo, né, de menor duração, todo mundo fica, oh meu Deus, o que a gente vai fazer? Mas é interessante comentar sobre isso de toda forma. E aí, descendo aqui no relatório do fundo, eles comentam justamente sobre essa questão do caixa deles, tá? A gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo aqui, porque isso é um ponto bem negativo, tá? É o calcanhar de Aquiles aqui do fundo, porque hoje eles deixaram uma posição muito grande em caixa e dizendo eles que foi assertiva, né? Quem sou eu pra questionar, mas eu vou questionar assim. Deixaram uma posição muito grande em caixa, falando, não, mas veja bem, quem investiu nessa época acabou perdendo um pouco de dinheiro na marcação a mercado, porque, enfim, teve um aumento, né, da curva de juros, da precificação da curva de juros, então, pra gente foi assertivo, e aí agora o caixa tem que ser reduzido de volta, o que eu concordo, agora sim eu concordo, e aí, como eles vão diminuir o caixa agora pra poder fazer aplicações, fazer investimentos, aí eles vão pensando em fazer originações, e provavelmente é só pela dica que eles deram aqui de empreendimentos no final da obra e alto percentual de venda, acredito eu, que vai ser direcionado para onde está os maiores segmentos do fundo, né, que é Minha Casa Minha Vida e residencial. Então acredito que os próximos CRIs que o fundo vai originar vai ser nesses segmentos, né? Aqui ele mostra, não, o retorno acumulado que a gente teve, isso aqui pegou mal para mim, tá? Não, o retorno acumulado que a gente teve no caixa foi maior do que do NTNB, então foi positivo. Bom, tem alguns pontos que a gente tem que analisar. Primeiro de tudo, a NTNB que o fundo considera aqui é NTNB mais 1%, um spread de 1%, sendo que o fundo não trabalha com spread de 1%, então não faz sentido você comparar um negócio que não tem nada a ver, ele teria que comparar com CDI, por exemplo. Olha, a gente poderia ter ganhado CDI mais 5%, a gente ganhou só CDI, 98% do CDI, aí é assim que você faz a comparação. Então pra mim, ter deixado esse dinheiro em caixa pode ter sido bom, pode ter sido ruim, mas eles quererem justificar isso dessa forma aqui, aí foi péssimo. E aí beleza, a gente tem aqui a liquidação do CRI Pro Soluto, ou seja, comprou o CRI Pro Soluto, foram 9 milhões aí, e é uma carteira pulverizada, pagando CDI mais 2,5%, quase 3%, o que eu pessoalmente achei, eu não gosto de pulverizado, tá? Não, mas aí se alguém não pagar é 0,0001%, então, mas assim, eu de toda forma acho o pulverizado um pouco mais medium risk, né, um pouco com um risco maior, e eu pessoalmente não gosto tanto assim, porque o potencial de ganho te limita, eu acho que você corre um risco maior do que do que você ganha, então o risco-retorno pra mim fica um pouco desfavorável, mas de toda forma comprou aí, quem sou eu. E aí ele comenta aqui de uma forma, a carteira de CRI hoje, se fosse 100% CRI IPCA, que não é 30% CRI IPCA e 30% CRI CDI, pagaria
IPCA mais 22%, menos taxa 21%. Então, é um ganho nas estrelas, né? Quase 25% ao ano, só que aí, se fosse 100%, se fosse toda a carteira dele fosse de CRI IPCA, o que não é só 30%. Da mesma forma, para CDI, se hoje o fundo tivesse a carteira 100% em CDI, a gente teria um rendimento de CDI mais 11%, menos taxa, mais ou menos uns 10%, né? Um CDI mais 10%, que também seria um ganho de 20 tralalá. Então seria bem interessante, né, o fundo alocar esse valor em caixa. A gente já comenta um pouco mais sobre isso, mas de toda forma, você vê como é que os ganhos aqui, até por ele tá na MTM, tá com deságio, né, em relação ao VP, e ser um fundo um pouco já medium risk high yield, então a gente já falaria que o rendimento seria bem alto, né, então é interessante eles alocarem esse caixa o mais rápido possível. O resultado foi estável, né, segue igual aí o resultado, e aí quando a gente vai para as maiores exposições aqui do fundo, a gente tem o CRI Conteminas, que representa 6% do PL, e a IPCA mais 12%, então é bem arriscadinho ali, né, e tem um vencimento em 31, e aí a gente também tem o CRI Opai Health, que aí já é 5% do PL, IPCA mais 8%, então já vai um pouco mais pro high grade, né, já fica um pouco mais conservador, vencimento em 31 também, e aí o CRI Arena MRV, o mesmo que tem no MXRF, vou deixar o vídeo aqui no card, que aí é CDI mais 5, então bem arriscadinho, só que como é Arena MRV, aí todo mundo fica tranquilo, mas de toda forma a taxa de emissão aqui dele é tranquila. Eu não acho que o risco é esse valor todo, tá, eu acho que ele entra mais para um medium risk do que para um high yield, que seria considerado pela taxa aqui, né, mas de toda forma, então, é uma boa operação na minha visão, por um único ponto que eu já comento com vocês, mas de toda forma, hoje também, a maior exposição dele, a maior exposição do fundo é o FII Moema, tá? E aí, qual que é o FII Moema? Ele tem 10% do PL quase no FII Moema, e o FII Moema, ele tem só um único imóvel, a gente já comenta um pouco mais sobre isso também, é porque a gente vai chegando no final, a gente vai comentando um pouco mais, é que nem um CRI, a gente entrega mais no final, mas pra quem fica até o final, claro. Mas assim, o FII Moema só tem um único imóvel, inclusive é o que tá na thumb, eu já explico um pouco mais sobre ele, mas só pra comentar, é 10% nesse fundo só, né? E os outros é micharia aqui, é 0 ponto alguma coisa do PL. Aí ele mostra aqui, né, na MTM, 30% da carteira em CDI, em CRI CDI, aí 30% em CRI IPCA, aí 10% em FIIs, que é esse Moema aí, e 20 e tantos por cento, né, tirando a aquisição que ele fez agora em novembro, dezembro, aí sim, né, a gente tá falando que seria 25% em caixa, ou seja, você tá pagando taxa de administração para ele deixar o dinheiro dele em caixa, né, então, não sei se faz sentido, né, realmente deixar o dinheiro em caixa, uma coisa que eu não gosto muito, tá, enfim, e pra mim tem que alocar esse dinheiro o mais rápido possível, né, tem que alocar esse dinheiro o mais rápido possível. Aqui o segmento, né, então, renda urbana, que é o que? Smart Fit, é um mercadinho local ali, enfim, Minha Casa Minha Vida é residencial, então a maior parte ali já dá pra ver que tá mais arriscado, né, não é segmentos de altíssima qualidade, bem tranquilos, bem perenes, não, segmentos mais voláteis, né, e aí a gente também tem aqui as garantias, e aí justamente eu vou comentar com vocês do MRV, porque o MRV, a taxa dele, pra mim, poderia ser tranquilamente CDI mais 3, eu me sentiria confortável. Porém, não tem garantias muito sólidas, né? Só tem a seção fiduciária, fundo de reserva e alienação fiduciária das cotas. São garantias boas, mas não são garantias que eu, por exemplo, ficaria confortável. Então, essa taxa de CDI mais 5 aí, eu até relevo, eu acho que foi, de toda forma, acredito que ser uma operação positiva, uma operação que o risco-retorno tá favorável pro cotista, pro fundo, né? Aí o CRI Contemina já é um pouquinho mais arriscado, mas tem bastante garantia, né? A gente vê aqui que muito desses CRIs corporativos aqui, sem ser os pulverizados, eles têm garantias bem sólidas, né? O que é interessante. Mas, de toda forma, por ser mais arriscado, né? Eu fico... Um ponto interessante também. CRI Arena MRV. CDI mais 5% é muito dinheiro, tá? A gente tá falando que hoje seria cerca de 17% ao ano. E aí, a gente tem que sempre analisar as garantias por conta disso. Porque será que não é mais favorável pro devedor dar calote, você pegar as garantias, do que pagar quase 20% ao ano, né? Ou seja, em 4 anos aí você dobra o seu capital. Então, é sempre interessante a gente ter garantias muito fortes, ainda mais quando o CRI é muito alto, né? Mesmo que o risco do devedor não seja tão alto, o risco da taxa vira alto, entendeu? Por causa que fica mais favorável para ele em certos momentos dar calote, né? Se a Selic vai a 15%, o devedor tem que pagar 20 e tantos por cento. Então, é basicamente falar, em 4 anos você vai ter que me devolver o dobro do meu dinheiro. E o cara
cara fala, porra, qual ação na bolsa que tem uma margem líquida aí, um ROIC de 22%? Não existe, então é bem difícil, né? Então eu gostaria de garantias mais tranquilas, mais seguras aqui. Aqui tem um CRI Contaminas também. Eu não fico muito confortável em CRIs mais medium risk high yield, mas aí vai do perfil de cada um. Mas de toda forma, pagando PCA mais 12 e aí com garantias sólidas de toda forma, né? E aí a gente tem o último, que é o CRI da OP Health, que também é um pouquinho, aí já é um pouquinho mais tranquilo, enfim, aí tem boas garantias. Então aqui o CRI da OP Health eu achei bem interessante também, embora não seja tão conhecido assim, né, por ser, enfim, não é muito conhecido como a Fleury, por exemplo, Redditor, enfim, pra mim, bem tranquilo também. A taxa, as garantias, então acredito que não seja uma dor de cabeça para os próximos anos. E aí a gente tem o FII Moema, que paga IPCA mais 8,5. Como é que um fundo imobiliário paga IPCA 8,5 sendo um fundo imobiliário de imóveis e não de CRIs? É justamente porque ele tem o mesmo mecanismo do RSAT e do RZTR, tá? Inclusive, se você não viu nenhum vídeo do RSAT ou do RZTR, ou quer ver a minha análise do RZTR, que sinceramente, você já viu o nível de qualidade das análises aqui no canal, se você já acompanha mais tempo. Se você não acompanha, já se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Mas você que também tá inscrito, deixa o teu like aí e pode deixar qualquer coisa nos comentários também, dúvida, enfim, recomendação de fundo pra eu analisar aqui. Mas de toda forma, se você nunca viu uma análise do RZTR ou do RSAT, não sabe como é que funciona o fundo, ou você quer ver a melhor análise da sua vida desse fundo aqui, do RZTR, tem lá na comunidade. A comunidade, o link tá aí na descrição para você garantir o seu acesso à comunidade e já poder ver esse vídeo aqui. São 40 minutos. Eu duvido que você viu alguém explicando o RZTR por 40 minutos seguidos, explicando tintim por tintim, tá? Então, inclusive, os próprios membros disseram que essa análise tá muito, muito boa. Então, se você quiser assistir essa análise aqui, tá lá na comunidade, o link tá aí na descrição pra você garantir o seu acesso, fechou? E aí a gente tem justamente esse mecanismo. Como é que é esse mecanismo? Mecanismo de opção de compra. Eu não sei como é que funciona. Vai lá na comunidade e assistir o vídeo do RZTR, que lá eu explico como é que funciona essa questão da opção de compra que gera uma taxa de IPCA mais 8,5 em imóveis físicos, tá? Imóveis reais, né? Sem ser em CRIs. E aí, nesse caso, é interessante a gente comentar, porque esse imóvel, ele me parece, tá na thumb, né? Ele me parece muito mais residencial do que comercial, tá? Embora diga que é comercial ali, enfim. Eu acredito ser muito mais residencial, também não sei qual área específica. Às vezes tem uma área comercial ali dentro do imóvel, mas de toda forma, eu ficaria interessado em quem que é a empresa que tem, né, a opção de compra, né? Então, porque que tem essa, teoricamente, vai poder recomprar, né, no final do contrato ali de 28, quem que será essa empresa que vai comprar e vai comprar o quê, né? Quem que ficaria interessado, sendo um imóvel residencial, quem que ficaria interessado em recomprar um imóvel residencial? A própria construtora? Ou sendo alguma parte ali mais comercial, quem que ficaria interessado em fazer um contrato desse nível, né? Então, de toda forma, ficaria aí meu questionamento sobre o FII Moema. Mas sobre o Por de 11 é isso. Esse caixa do fundo, esqueci de falar. Esse caixa do fundo tá comendo muito do resultado. Porque se esse fundo tivesse alocado esse valor em caixa, a gente estaria falando que o dividend yield dele poderia estar em 17%, 18%. Só que aí não, como ele deixa 20% em caixa, ou seja, a gente tá falando aí que se ele colocasse isso num CDI mais 4, 5, que é o valor que ele hoje tem das operações dele, a gente tá falando que ele conseguiria 20%, 350 milhões, 70 milhões, 70 milhões vezes CDI mais 5, que dá mais ou menos uns 15%. Vai dar mais ou menos uns 10 milhões por ano a mais pro fundo. 10 milhões por ano a mais pro fundo são mais ou menos uns 3% a mais, 18% de dividend yield. Então, pra mim, esse caixa nesse nível que tá agora é bem ruim, atrapalha bastante o fundo, mas ele alocando isso, inclusive, é o que eles falaram que vão focar, então muito bom, pra mim parece uma oportunidade sim de garantir o Por de comprar o Por de 11, mas isso não é uma recomendação de compra nem de venda. Eu pensei até em comprar, mas eu sinceramente não gosto muito de medium risk, mas me parece sim uma oportunidade, então não se assuste, isso não é uma recomendação de compra mais uma vez, mas não se assuste se esse fundo subir bastante nos próximos meses alocando esse caixa. Então, sobre o Por de 11 é isso, é nóis e já se inscreve no canal, deixa o teu like e garante seu acesso na comunidade para você poder assistir o vídeo do RZTR e entender muito mais sobre os fundos imobiliários, fechou? É isso, é nóis e agora sim.